todos, não é? Para todos que estão participando da nossa programação, todos que estão deixando o seu alô, o seu amém, o seu glória, o seu aleluia aqui através do WhatsApp. Eu quero deixar aqui uma palavra, um versículo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Quero pegar aqui um versículo para a minha prima, tia Ivone, minha prima Fabiana, meu primo Fábio, todos que estão aí em Fortaleza. Que Deus abençoe vossas vidas grandemente. Eu quero deixar aqui um versículo para que Deus te abençoe, né? Abençoe a todos aí, supra as necessidades de todos. Deus é com vocês sempre, né? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Isaías 43, e versículo 2. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre na vida de vocês. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês em todos os sentidos. Eu tenho sempre orado, apresentado a Deus as vossas vidas. Quero deixar também aqui um versículo para não ficar aí achando que eu estou mandando só para Fá. Vou mandar também para Dedê aí em Recife com tia Nana, todos, né, toda a família. Que Deus abençoe essa família linda, essa parte da minha família, não é? Que se encontra em Recife. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação estejam sempre com vocês. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então, que Deus continue abençoando toda a nossa família, todos que estão entrando em contato. Também quero deixar aqui, glória a Deus. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21 e 4. Eu quero deixar isso aqui para Bila, para Neninha, para Lilinha, todos que fazem aí, não é, que estão sintonizados comigo, aqui toda a família Ribeiro, que Deus abençoe poderosamente, família Chagas, né? Família Chagas Ribeiro, que Deus abençoe poderosamente vossas vidas, toda a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus com mais um louvor. Vamos ver aqui o que é que se encontra aqui. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Vamos trazer aqui mais um louvor. Já pensou em estudar todos esses idiomas Glória aqui? A Deus. Jesus é lindo. Vamos aqui com Midian Lima. Glória a Jesus. Vamos louvar aqui com Miriam Lima. Glória a Deus. Não vai ficar decepcionado. Ele é a nossa prioridade. E eu quero adorar a Deus com essa canção agora. Glória a Jesus. Com o querido Paulo Neto. Vem, meu filho, adorar a Jesus. Não pare. Glória a Deus. Oh, eu sinto a graça de Deus. Ofereço a todos vocês, a nossa irmã. Eu sinto a graça do Espírito Santo. A nossa irmã Cícera, todos que fazem aí, né? A matriz, a comissão da matriz, que Deus abençoe. Em nome da irmã Giana, irmã Sara, que Deus abençoe poderosamente a todos que fazem a comissão da matriz. Comigo, vai. Comissão do centro também. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas somente o coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a te me revelar, lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Verá livramento, sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida. Sou Deus na tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória
para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo. Seja lá de uma doriana que ela sou, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou Deus da tua vida, sou Deus da tua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não. Deus visita a tua casa, Deus toca na tua família. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Livramento, sou eu, teu Deus. Se lhe fechar uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da tua vida, sou Deus da tua história e ninguém irá. Enquanto com glória, filho, enquanto com tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo. Seja Deus conhece melhor do que você mesmo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Eu acredito nisso. Você está guardado em nome de Jesus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. Herança onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus da tua vida. Aleluia! Ele é o teu Deus, 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 Ele é o teu Deus. Fica tranquilo, dorme essa madrugada em paz, nada vai tirar o teu sono. Jesus é o teu Deus. Para encerrar, Paulinho, vamos lá? Oh, filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, podes também contar comigo. Seja lá para o que for, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Eu acredito. Se lhe fechar uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede. Sou Deus da tua vida, sou Deus da tua história e ninguém irá sentar à mesa. Enquanto com glória eu não lhe honrar. Aleluia! Obrigado, Jesus! Contigo eu estou. Se é pra Jesus, pode ser melhor. Se é pra Jesus, pode ser mais forte. Se é pra Jesus, pode ser melhor. Quer começar a Glória a Deus. Bendito e engrandecido seja sempre o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Já chegamos na nossa hora, já são 17 horas e 25 minutos. Glória a Deus aqui na nossa RMD. Neste momento eu quero trazer a palavra, quero participar com vocês, compartilhar com vocês esta palavra sobre o olhar de Jesus, penetrante olhar de Jesus.
nessa passagem que eu li, nesse texto em que eu li, aqui com vocês no começo do programa, é uma passagem muito tremenda, quando Jesus fala ali com seu discípulo, no seu apóstolo Pedro. Ele estava ali preparando, já preste a se entregar, né, porque Jesus não foi preso, Jesus não foi, né, buscado, Jesus se entregou por mim e por você. Glória a Deus. Então, ele preparou Pedro. Ele falou para Pedro que ele se preparasse, que ele tivesse cuidado, né, porque o inimigo estava querendo peneirar, avisou a ele que ele ia, em algum momento, ele ia negar o nome de Jesus. Mas Pedro, assim como eu, assim como você, muitas vezes não tem, por nós não sabermos, não é? Não saber o que vai acontecer no amanhã, no nosso futuro, no próximo momento, este momento nós estamos aqui, eu estou aqui falando, e de repente eu e você, a gente não sabe o que é que vai acontecer conosco em alguns momentos depois. E assim Jesus havia preparado Pedro, falando para que ele ia negar. Mas Pedro, ele tinha uma convicção tal, tinha uma fé tal em Jesus, que ele jamais poderia imaginar que ele pudesse chegar um momento de negar Jesus. Eu fui apaixonada por esta passagem, porque eu observo que Jesus, durante todo o seu ministério, durante 3 anos e meio de ministério, ali ensinando, exortando a palavra, o reino dos céus, o reino de Deus. A sua palavra muitas vezes sempre foi impactante. Impactou os ouvintes da época dele e até hoje, né, ecoa aos nossos ouvidos, aos nossos corações, com muita veemência, com muita profundidade, através de sua palavra. Jesus fala tremendamente. Jesus falou muito através para aqueles discípulos ali, principalmente com Pedro, nós que conhecemos um pouco das Sagradas Escrituras, nós entendemos e vemos, compreendemos que Pedro era um dos discípulos mais falantes, né? Muito falante. E Pedro, ele sempre estava ali à frente, sempre era aquela pessoa, né, bem, vamos dizer assim, bem extrovertida. Pedro era um homem muito extrovertido, um homem muito... Jesus, quando falava qualquer coisa, ele sempre estava ali à frente, ele tinha em si um dom de liderança. Pedro sempre muito falante, sempre muito ouvindo muito a palavra de Deus. A palavra de Deus penetrava nos ouvidos, no coração daqueles homens, como penetra até hoje e vai penetrar até a volta de Jesus. A forma de Jesus transmitir a palavra, a forma de Jesus... Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. A forma de Jesus agir diante dos problemas, das situações surgidas ali. Era muito forte, era muito penetrante, era muito profundo o amor de Deus, através da sua palavra, através dos seus gestos, através das suas atitudes com o ser humano, mesmo diante daqueles que o desprezava, os zombava de Jesus, zombava da sua palavra, escarnecia da sua palavra, mas Jesus, com seus gestos de amor profundo, sempre ali atento. E esta passagem, ela me traz uma reflexão muito forte. Quando Pedro, a partir do momento em que Jesus ali foi levado para a casa do sumo sacerdote, como está aqui escrito no livro do Evangelho segundo Lucas, que Pedro... Todos os discípulos fugiram naquele momento em que Jesus ali foi levado pelos soldados do sumo sacerdote. Todos fugiram. E a palavra de Deus diz que Pedro, ele começou a seguir a Jesus de longe. Então, de uma certa distância, ele acompanhou Jesus até a casa do sumo sacerdote, com uma certa distância. O que eu vejo aqui, quando se fala de uma certa distância, a Bíblia... Nada na Bíblia está escrito por acaso.
eu venho, a minha mente, não é? O Espírito Santo me leva lá para o Éden, ali quando Adão e Eva haviam pecado contra Deus, desobedecendo ali a ordem de Deus, quando eles entenderam, passaram a ter o conhecimento, seus olhos abriram e eles passaram a ter o conhecimento do bem e do mal, eles se esconderam de Deus. Então, é natural que o homem, quando ele fraqueja na fé, quando ele desobedece, quando ele se sente acuado diante da circunstância, ele tende a se afastar de Deus. Então, Pedro passou a acompanhar Jesus de longe. E nessa distância em que Pedro ficou, ele fraquejou. A forma como Deus falava e fala até hoje, através através das expressões, é muito profundo, não é? Jesus aí testifica o seu amor tremendo por nós, através da palavra, através dos gestos, através das atitudes. Imagina através dos olhos. E este ponto culminante aqui de Pedro. Pedro, ele começou a andar, a acompanhar Jesus de longe. Pedro, ele se deteve. E nessa parte em que diz que ele se deteve aqui, eu tomo e já levo lá para o Salmo 1, ele se deteve na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus diz que, aqui no versículo 56 ao 58, diz assim: entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitou, disse, este também estava com ele. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. Então, Pedro falava desta forma, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre, negando ali a Jesus. Nós vamos ver lá em Mateus 26, do 66 ao 75, a gente vai ver Pedro ali, Mateus diz que Pedro chegou até a praguejar, negando que conhecia Jesus, que fazia parte do grupo de Jesus, que não conhecia Jesus, que não sabia quem era aquele homem. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Jesus havia falado para Pedro que ele ia chegar a esse ponto de negar. Jesus tinha sido preso e os seus discípulos fugiram, como eu já falei, mas Pedro foi seguindo seu mestre de longe para que ninguém percebesse. Enquanto Pedro buscava se aquecer do frio da noite, aproximou-se de uma fogueira onde pessoas estavam reunidas. Os olhos de Pedro buscavam ver de longe o que acontecia com Cristo, mas Pedro foi percebido pelas pessoas que olhavam para ele, reconhecendo que era um dos discípulos. Bendito seja o Senhor Jesus. Então, vamos aqui analisar um pouquinho sobre o olhar do mundo. O olhar do mundo, a palavra de Deus nos diz que ele é carnal, né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15, diz que o olhar do mundo, né, é pecaminoso. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Em 1 João 2 e 16. Por isso as pessoas olhavam para Pedro, recriminando por seguir a Jesus. Mas o próprio Pedro também via a si mesmo de maneira errada, negando sua identidade e não conseguindo ver as coisas de forma correta. Muitas vezes estamos assim, sendo vistos e também olhando as coisas de maneira errada. Talvez porque estamos longe, não é? Assim como está aí no versículo 54, Pedro estava olhando Jesus de longe. Muitas vezes nós estamos distantes da palavra do Senhor Jesus. É necessário, irmãos e irmãs, é necessário, ouvinte da palavra de Deus, seguirmos a Jesus de perto. E como eu faço? Irmã Cleide, como eu faço? Ou pastora Cleide, como alguns falam comigo, glória a Deus. Como eu faço para falar com Jesus de perto? Como eu faço para seguir Jesus de perto? A palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos diante do próprio Jesus. Nós estamos seguindo Jesus de perto quando nós estamos
perto de sua palavra, quando nós estamos praticando a sua palavra. Não faça feito Pedro, que no momento crucial em que ele devia ali confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele negou que o conhecia. Ele começou a seguir de longe. Bendito seja o Senhor Jesus. E eu observo aqui que Pedro não estava diante de uma autoridade, de um governo tirano. Pedro não estava diante de uma lei nacional que proibia que se falasse de Jesus, que se falasse a sua palavra, como os fariseus estavam ali perseguindo, como o sumo sacerdote estava ali arrumando a forma até chegar, achando ele que era uma forma humana de chegar até Jesus. Mas o propósito de Deus, aleluia, foi no início de todas as coisas, lá no início, aleluia, na eternidade, antes que tudo existisse, Deus Pai já havia acordado com Jesus para que chegasse este momento crucial, que Cristo entregasse a sua vida por mim e por você. Então não foi o sumo sacerdote que colocou a mão em Cristo, foi Cristo que se entregou ao exército ali, aos soldados do sumo sacerdote, porque o momento havia chegado para que Jesus ali pagasse o alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. E ele alertou ali ao apóstolo Pedro, ao discípulo Pedro, até então, não é, que ele se preparasse, que ia chegar o momento em que ele ia negar, antes mesmo que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria. E Pedro aí retrucou, assim como muitas vezes nós achamos que estamos tão firmes, tão preparados para um momento crucial com Cristo, que achamos que não vamos perecer, que não vamos fracassar, que não vamos dar para trás. Muitas vezes nós pensamos assim, que estamos tão fortalecidos, aleluia, mas quando o momento, quando Jesus fala para mim e para você, acautelai-vos, tenha cuidado, desça na minha presença, aleluia, desça em oração, busque a minha palavra, alimente-se da minha palavra, porque ela é viva, ela é pura, ela é eficaz. Muitas vezes a gente não dá ouvido, né? Não dá ouvido a essas palavras. Muitas vezes a gente acha que é o irmão que está querendo ali nos animar, mas Jesus, quando fala, que tenha cuidado, que se prepare, porque ondas pode surgir de repente, tempestade pode chegar de repente e você não vai estar preparado. Aleluia. Jesus conhece o meu e o teu coração. Jesus me conhece muito melhor do que eu mesmo. Jesus conhece muito melhor do que você mesmo. Amém? Então, Pedro, ele achava que estava preparado, mas Jesus colocou ali, não é? Mostrou a Pedro que ele conhecia Pedro muito melhor que ele mesmo. E Pedro, quando se viu diante de uma serva, como eu falei, não foi diante do governador, não foi diante do sumo sacerdote, não foi diante do rei Herodes, foi diante de uma serva do sumo sacerdote. Pedro, ele parou e se sentou na roda dos escarnecedores. Ele se sentou ali na fogueira para se aquecer do frio, enquanto o mestre estava sendo chicoteado, enquanto o mestre estava sendo zombado, enquanto o mestre estava ali suportando a dor daquela coroa de espinho pelos meus pecados, pelos pecados de Pedro e pelos teus pecados. Bendito seja o Senhor Jesus querido, para todo sempre. Pedro ali estava se aquecendo do frio. Exatamente, deixou os discípulos, fugiu e foi se refugiar com os escarnecedores de Jesus. Então, aquele povo, quando viu, e é bem interessante essa passagem, é muito interessante, não sei se o tempo vai ser suficiente para eu trazer toda a mensagem, mas se não der, eu trago amanhã, concluo esta palavra, porque ela é bem profunda. Aquele homem que tinha tido um conhecimento com Cristo, ele tinha tido, aleluia, um contato com Jesus, Jesus havia o tocado, ele já era diferente, ele fazia diferença. O homem e a mulher que é tocada por Jesus, ela é diferente, ela faz a diferença onde quer que esteja. Não tinha como Pedro se esconder dos zombadores de Cristo, não tinha como Pedro se esconder dos escarnecedores de Cristo, pois a sua fala o entregava, pois as suas vestes, a sua forma de Pedro se vestir, bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre, fazia diferença. O crente remido, lavado pelo sangue de Cristo, ele faz diferença onde quer que ele esteja. Não tem como ele se esconder dos olhos do mundo, porque os olhos do mundo, como a palavra de Deus diz, aleluia, é pecador, não é? Os olhos do mundo é escarnecedor, os olhos do mundo é zombador.
Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então, Pedro, ele se afastou dos discípulos e o mundo estava ali a olhar Pedro e sabia que ele fazia parte, sim. Ele era um homem diferente, ele falava diferente. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui este recadinho para você. Não se importe com o que as pessoas falam de você, não se importe como as pessoas olham para você, não se importe com o que as pessoas, aleluia, glória a Deus, te julgue. O que importa é como Deus, ele te vê, como Deus vê o teu coração, como Deus vê o que passa na tua mente. Assim como está escrito ali em Jeremias 29:11. Bendito seja o Senhor Jesus. Eu quero aqui adiantar e falar um pouquinho sobre o olhar de Jesus. Então, voltando-se o Senhor, fique só os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do galo cantar. Glória a Deus. Antes que o galo cante, aleluia. Pedro negaria Jesus 3 vezes, Jesus o alertou, mas Pedro não acreditou, não é que ele ia acovardar naquele momento tão crucial. Jesus estava sendo açoitado pelos soldados, que ele batiam no seu corpo, inclusive na cabeça, onde estava uma coroa de espinho, por isso seus olhos deviam já estar inchados de tanta dor, além de ter passado a noite acordado em oração e chorando. Ainda assim, Cristo se esforçava para ver Pedro onde Pedro estava. Ao invés de olhar para os soldados e tentar fugir dos seus açoites, procurou mirar aquele a quem tanto amava. Oh, bendito Deus! O olhar de Jesus era conhecido de Pedro, que presenciou quando o mestre olhava para cima e conversava com Deus. Também quando Jesus olhou para Zaqueu e lhe chamou para descer da árvore, quando contemplava as multidões e sentia amor pelas almas, e quando olhava para os enfermos e ministrava a cura. Mesmo quando Jesus estava na cruz, olhava de cima as pessoas ministrando amor e perdão. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. O choro de Jesus também era conhecido de Pedro, que viu quando Jesus chorou, olhando para Jerusalém. Quando chorou, vendo Maria e Marta aos prantos, olhando para o túmulo de Lázaro. Mas agora Jesus chorava de uma forma diferente, porque o abandono dos seus discípulos doía mais do que os chicotes e os espinhos. O amor de Jesus no coração de Jesus, o amor de Deus no coração de Jesus era mais forte que a dor que enfrentava. O barulho das pessoas acusando Pedro foi interrompido por um som do galo cantando. Mas o momento quando os olhos de Jesus e de Pedro encontraram-se, muitas lembranças, palavras e sofrimentos fluíram entre os dois. Foi por isso que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Das lágrimas do mestre, misturada ao sangue que ele escorria, Pedro pôde entender que ele dizia: eu te amo. Oh, maravilhoso e eterno. Jesus dizia a Pedro: eu te amo, Pedro. Naquele momento, Jesus não precisou mais falar uma única palavra. O olhar do mestre foi penetrante no coração de Pedro. Quando Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus, aleluia, o silêncio de Jesus e o olhar de Jesus foi penetrante, muito mais profundo do que as palavras que Jesus havia proferido antes daquele momento. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Jesus me ama, Jesus te ama, apesar dos meus e dos teus pecados, das minhas e das tuas falhas, apesar dos meus e dos teus erros, apesar das minhas e das tuas fraquezas. Jesus continua nos amando. Glória a Deus. O olhar de Jesus é cheio de amor. Bendito seja o Senhor Jesus. Olha o que está escrito no versículo 64. Vedando-lhes os olhos, diziam, profetizam-nos: quem é este que te bateu? Os escarnecedores de Jesus naquele momento, os soldados, eles ali amarraram os olhos de Jesus, vedaram os olhos de Jesus, glória a Deus, vedaram os olhos de Jesus e começaram a zombar de Jesus, dizendo:
Agora diz quem te bate. Jesus poderia ter fulminado aqueles homens ali mesmo. Jesus tinha poder, porque a chave da vida e da morte está na mão de Cristo Jesus. Jesus podia ter fulminado aqueles homens ali. Mas o amor que Jesus tinha e tem pela vida humana supera todo e qualquer zombaria, todo qualquer desprezo, toda dor que um discípulo de Jesus possa, aleluia, causar ao Cristo Jesus, o deixando, abandonando, tantas vezes pela bebida, tantas vezes pelas farras, tantas vezes, aleluia, por uma falta de dinheiro, tantas vezes por problemas que você tem que enfrentar. Você larga Jesus e diz: eu não quero mais seguir a este Deus. Eu prefiro voltar para a vida de antes, eu prefiro voltar para a vida do lamaçal do pecado, eu não quero mais saber de Jesus, eu agora quero viver a minha vida, e quando eu estiver velho, quando eu não prestar mais para nada, quando eu não servir mais para nada, então eu vou buscar esse Jesus. Talvez possa ser tarde demais. Volta-te para Jesus, porque Ele está de braços abertos, aguardando por você. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Após esta cena de Pedro ser visto pelas pessoas de maneira acusadora e depois de ser contemplado por Jesus com olhos cheios de amor, os soldados vedaram os olhos de Jesus, estavam debochando de Cristo, mas talvez não conseguissem ser mirado por aquele que com uma só palavra os havia lançado por terra. Bendito seja o Senhor Jesus, assim como aconteceu na hora do momento em que aqueles soldados foram buscar Jesus, e quando Jesus disse: quem buscais? E eles disseram: Jesus. Ele disse: sou eu. Aleluia. Quando ele disse: sou eu sou Jesus, aqueles soldados todos ali caíram por terra de temor àquela palavra. Contudo, nada podia fechar os olhos de Deus, que via até mesmo o que se passava em seus corações. Pedro achou que seria a sua última vez que via aqueles olhos de Jesus, mas teve outra oportunidade, quando se reencontrou com Jesus e pôde dizer 3 vezes que o amava. Bendito seja o Senhor Jesus. Em João 21, 15 e 17, Jesus, depois de ressurreto, encontra-se com Jesus e ali pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Eita, que palavra tão profunda. Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. E na 3ª vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama, Pedro começa a chorar, porque foi profunda aquela palavra. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Também aprendeu a conviver com o olhar condenador das pessoas e a ver todos com amor de Cristo. No livro de Atos, capítulo 3 e 4, nós vamos ver o Pedro totalmente transformado. Bendito seja Deus. Agora, Pedro ali era acusado pelas pessoas, mas Pedro passou a amar de forma tremenda, assim como Cristo, aleluia, amava e ama o ser humano. Pedro passou a amar. Jesus nos vê o tempo todo, e quando voltar, poderemos ver que os seus olhos são como chama de fogo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 19 e o 2. Então, não importa como as pessoas te olham ou como você mesmo se vê, mas importante é como Jesus vê todas as coisas, podendo transformar tudo. Oh, bendito Deus! Jesus já está olhando para você. Jesus está olhando para mim. Jesus está olhando para os meus pensamentos, para o meu coração, para os teus pensamentos, para o teu coração. Aleluia, Jesus está olhando para o teu interior. Não importa o que as pessoas, a forma como as pessoas te julguem. O que importa é como Jesus te vê. Aleluia, bendito seja o Senhor Jesus. Então entrega-te a tua vida ao Senhor Jesus. Eu não posso terminar esta palavra sem dizer a você: entrega a tua vida a Jesus, confia nele e ele tudo fará. Jesus tem, aleluia, glória a Deus, uma nova história para fazer em tua vida. Então não perde mais tempo, não perca tempo com as coisas deste mundo, porque este mundo não tem nada de bom para nos oferecer.
O que importa é você ter a garantia da vida eterna. Jesus pode trazer vida e vida com abundância. Tu pode sim viver as riquezas deste mundo. Sim, pode viver. Mas tenha primeiro a garantia da tua vida eterna. Amém? Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. Bendito seja Deus. Vamos adorar ao nosso Deus. Com mais aqui um louvor. Eu quero, neste momento, já estamos quase perto de terminarmos aqui o nosso programa. Glória a Deus, mas eu quero adorar o nosso Deus com um louvor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Amém, Jesus. Bendito e engrandecido seja sempre o teu nome para todo sempre. Bendito Deus. Vanessa Raíssa, árvore cortada. Eu quero adorar o nosso Deus com este louvor. Que o olhar profundo de Deus, o olhar profundo de Jesus, possa penetrar no teu coração e na tua mente, de forma tão tremenda, que hoje haja conversão, aleluia, que hoje haja transformação de vida na tua casa, amém? Bendito seja Deus. Vamos adorar o nosso Deus com este louvor maravilhoso. Glória a Deus. Vanessa Maíssa, né? Árvore cortada. Bendito seja o Senhor Jesus para todo sempre. A árvore cheia de vida cortaram, e os frutos que ela produzia, oh, meu maravilhoso e eterno, e chega o quem te tu és tremendo, meu mestre. Acabou a história aqui.